Que é lindo, porque é lindo demais, construtores de salas siluístas. E hoje é uma segunda parte que nós vamos contar a história e muitas anedotas, eu espero, sobre a construção do Parque Caucaia. Vamos acrescentar coisas na parte anterior, né, que a gente contou muita coisa técnica, hoje vamos contar mais detalhes. E hoje a gente tem várias amigas que vão se apresentar e amigos que estivemos todos no passo zero do projeto de Caucaia, deixar de ser uma imagem e passar a ser algo extremamente concreto como é hoje. Fernandinho, o que você gostaria de escutar dessa gente, nossos amigos e amigas, hein? Então, aqui hoje contamos com a presença da Margarete Teraguchi, do Luiz Alves, da Fernanda Mendes, do Alexandre Samogini e da Lourdes, que estiveram no começo de todo este brilhante projeto, né, que transformou nossas vidas nesse momento, né? E o que eu gostaria de saber, como que surgiu a imagem, que foi o que nos levou a fazer isso, né? Aí, o que vocês acham? Eu gostaria de falar sobre isso. Eu passei hoje o dia todo relembrando, tentando ordenar datas e fatos, e considero isso muito importante porque ao longo dos últimos anos eu andei conversando com algumas pessoas que já participam há um certo tempo da mensagem, do siloísmo, e vi que muitas pessoas não sabem como surgiu a imagem do parque. Muitas pessoas já conhecem o parque pronto, mas não tem uma ideia muito clara de como surgiu, em que contexto surgiu, de onde vem essa imagem, né? Então, eu andei resgatando vários fatos importantes que eu gostaria de colocar rapidamente para que todos possam também acrescentar e agregar novos fatos. Como a Margarete já tinha comentado um pouco antes, naquela época, o Silo tinha lançado a imagem de construir parques em diferentes continentes, parques regionais, a ideia era fazer um por cada continente, e nesse contexto surgiu a ideia da construção do Parque Lareja, que seria um parque sul-americano, a sede sul-americana, ou algo assim. Me corrijam, por favor, se estiver equivocado. Um momentinho só, Luiz. Naquela imagem, a primeira imagem era a construção de salas regionais, tanto que era a sala Lareja, eram salas. Tá. Falava da sala sul-americana, né? Sim. A sala europeia. Sala da mensagem de Salas da Silo. mensagem, isso. Isso, Depois vieram obrigada. as imagens de parques. Depois que né? vieram parques. Obrigada. Perfeito. Tá ótimo. É a ansiedade para falar. Tanto tempo sem ver os amigos. Bom, aí nesse contexto surge a ideia, então, de fazer uma campanha para a construção da sala em Lareja. E aqui no Brasil, nós éramos um grupo relativamente reduzido de pessoas participando das atividades que o Silo propunha, e nós nos comprometemos na época com $20 mil, que era um valor consideravelmente alto em relação ao número de participantes. E nós conseguimos juntar esse valor, ficou uma sensação de êxito, de vitória mesmo, né? De força do grupo, né? E só que o dinheiro não foi suficiente e o Silo precisou pedir uma segunda campanha, que foi um pouco depois, não foi muito depois, foi tipo alguns meses depois. E já estava todo mundo estourado financeiramente. E nós conseguimos colocar de novo mais $20 mil. Só para vocês terem uma ideia, na Argentina, na segunda campanha, a Argentina, que era o país com o maior número de membros, eles só colocaram $22 mil. Só 2 mil a mais do que nós, que éramos um número pelo menos 10 vezes menor. E na época, o Daniel Milani,
que coordenou essa campanha na Argentina, estava muito em contato comigo. Eu coordenei aqui, junto com o Alê, a campanha. E acho que alguns de vocês lembram que no dia final da campanha, a gente pediu um dia a mais para o Silo, para chegar nos 20 mil. Ficamos lá, faltando 10 para meia-noite, todo mundo online. Quem dá mais? Um dava $50, outro dava 10, outro dava 100. E quando nós chegamos nos 20 mil, faltando 5 para meia-noite, nossa, foi uma sensação assim de êxito, né? de vitória, de conseguir concretizar um projeto tão bonito, né? Com a força desse conjunto. Depois disso, nós fomos para a inauguração de Lareja. E já nesse intermédio, já estavam surgindo ideias. Puxa, mas né, a gente aportou tanta grana para ajudar os amigos de lá a fazer alguma coisa assim, e se a gente juntasse essa grana toda e usasse para fazer algo aqui, será que não rolaria? E começou a haver algum tipo de comentário nesse sentido. E chegando lá na Argentina, eu, a Marga, algumas outras pessoas, comentamos com o Daniel. Daniel, fala com o Silo, né? A gente está com a ideia de fazer alguma coisa lá no Brasil. O que o Silo acha? E aí foi muito curioso isso, né? O Daniel Milani estava falando com o Silo ao telefone na nossa frente. Eu não lembro quem estava do meu lado, mas talvez alguém que estivesse lá vai lembrar. E o Daniel falava, Negro, tô aqui com esses loucos do Brasil e eles querem fazer uma sala lá, Negro, o que eu falo para eles? E o Negro respondeu, Daniel, fala para eles que, como vão construir um parque e depois não vão saber o que fazer com ele. Que eles têm que ter um plano, mas que podem fazer sim. E aí, com esse aval do Silo, né, com esse incentivo que o Silo nos deu, e depois chamou para essa reunião que a Fernanda falou, né, juntou lá todos os brasileiros para nos agradecer pela ajuda imensa que a gente deu para construir a sala de Lareja, né? Nós voltamos dessa viagem super animados, assim, fortalecidos nessa ideia de construir a nossa sala. E aí é que teve esse jantar que a Fernanda citou aí, que foi num café ou num restaurante, não me lembro. E aí, nesse jantar, realmente é que nós tomamos a decisão. E aí eu lembro que estava o Marcos Avignon, nós aqui, que hoje estamos aqui conversando, e mais alguns amigos, não lembro se a Zizelda, enfim, tinha algumas pessoas mais. E aí é que nós decidimos, e uma das imagens que surgiu foi assim, puxa, nós gastamos $60 mil, 20 mil na primeira campanha, 20 mil na segunda e 20 mil com as viagens que nós fizemos para ir até Lareja. E aí nós fizemos esse cálculo, puxa, com 60 mil a gente compra um terreno e faz aqui a nossa sala. E aí a Fernanda deu a brilhante ideia dos lotes, que de imediato a gente achou ótima, né? E é nesse contexto que surge, com o aval do Silo naquele momento, mas com toda essa atividade anterior de juntar tanto dinheiro e que deu muita, muita força para esse conjunto. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Muito bom. Obrigada, Luiz. Obrigada. Vai, Fernandinha, complementa. A Não, bola é para isso. você. Então, Margarete, que pode, a Fernanda, que teve a ideia dos lotes, pode falar como surgiu essa ideia? Não, na verdade, acho que essa ideia dos lotes até já havia sido cogitada, assim, em algum lugar já havia comentado, acho que até Lareja. Só que não foi, acho que não foi como foi para nós, né? Para nós encaixou bastante, né? Porque isso, como o Luiz comentou, nós éramos um conjunto bem menor do que na Argentina, bem menor do que o Chile.
e outros países aí, né? Lá na Itália, sei lá. Então a gente também precisava de enfim, precisava de um esforço maior aí, né? Uma imagem que pudesse também mobilizar bastante, né? Então, acho que aqui encaixou bastante essa ideia dos lotes. Eu me lembro que, imagina, hoje eu estava vendo, por acaso, um anúncio de um apartamento minúsculo em São Paulo, 120 mil. Eu lembro, acho que foi 120 mil que nós pagamos no terreno, né? 120 mil reais, né? E com a venda dos lotes, acho que a gente juntou que 100 mil, 100, foi mais de 80% do que nós juntamos, e também para nós era um âmbito, né? Eu acho que era uma imagem que tinha brilho, porque além de estar do lado do parque, a gente ia ter nosso âmbito. Então, pronto, era uma solução integrada e uma solução bem, uma forma mais brasileira, né? No Brasil, nós nunca fizemos as coisas de uma forma muito ortodoxa, né? Nunca fizemos a coisa assim, bem tradicional. Nós sempre tivemos o lado bom aí de termos ideias inovadoras. Então, enfim, para mim, para terminar, acho que a construção da sala está relacionada aos melhores anos da minha vida no Brasil, no siloísmo, né? A melhor década foi a década de 2000 até 2010, e no meio dessa década foi justamente que surgiu o projeto da sala. Depois, 2008, quando nós, né, Fê, e a Margarete, desse grupo aqui, estivemos lá na Atiliano, convidando o Silo para na inauguração da Sala Regional da Europa, tivemos lá, convidando o Silo para vir aqui, depois, sei lá, para mim é inesquecível, ainda que todo mundo esquecesse, ter vivido isso para mim, esse momento de força entre nós, união, mesmo apesar de termos aí algumas diferenças, como é normal num grupo grande, mas foi muito isso, né? Tivemos idas e vindas, 2006 acho que achamos o terreno, né? Depois 2007 foi o monolito, 2008 foi a sala. Mas pronto, foi um momento de muita força, muito brilhante, fantástico. E eu só tenho a agradecer todo mundo aí. Depois o Fernando e o Marquinhos, que fizeram a parte dura da construção, né? E uma parte bem detalhista. Então acho que foi fantástico. Obrigado, Legal, Fernando. Fê. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Oi, Beatriz. Oi, Moisés. Oi, tudo bem, Sejam Lourdes? Oi, bem-vindos. Bea, Moisés. Oi, Bea. Oi, Moisés. Obrigada, Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigada, Moisés. Obrigado, Moisés. Vai, Bia, complementa, Ah, que a bola está quicando. porque meu sinal aqui é muito vai e vem, tenho que aproveitar. Depois, às vezes, mais tarde fica pior. Então, não sei o que vocês falaram, mas eu me lembro que eu via fotos naquela época de Manantiales, o pessoal carregando pedras, fazendo a fonte, o espaço deles. Eu sentia assim uma coisa, puxa, que lindo seria a gente ter também o nosso espaço aqui, né? Assim como eles estão construindo isso, né? Achava muito lindo essa força conjunta e eu comecei a fazer pedido e fazia muito pedido na cerimônia de bem-estar para a gente ter o nosso espaço, né? E daí quando o Silo pediu para a gente ir na inauguração, né? E falou para a Margarete que queria se reunir com alguns brasileiros e que o tema era Sala Brasil. E daí eu fiquei muito contente, muito feliz. E foi impressionante, assim, a resposta nossa, né, como conjunto, essa
esse jantar, acho que já falaram, não? Deve ter falado a Fernanda, onde surgiram as ideias, e naquele jantar já tínhamos o terreno, daí a Fernanda colocou isso de comprar os terrenos antes e vender os terrenos, então dividimos em 10 terrenos para poder comprar o espaço, e daí já 6 vendimos na hora lá, isso foi impressionante. Só faltava vender 4 mais. E aí, para mim, eu senti que lá, nesse momento, já se materializou nosso parque, né? Já estava. E depois era coisa de seguir acompanhando, superando as dificuldades e tudo isso, né? A gente poder converger na mesma direção, que acho que isso foi muito importante, que a gente conseguiu, né? Tinha dificuldades e tudo isso, mas a gente conseguiu vencer essa resistência, né? E foi unindo as diferenças, os diferentes conselhos, né? Que era muito distante, toda a rixa que a gente tinha tido, né? E foi ao pouquinho unindo, reconciliando, eu acho, todo o nosso processo do Brasil, né? Desde o começo até o momento da inauguração do parque, né? Eu senti um pouquinho assim. Então, e a forma também que foi a construção, todo mundo colaborando, as equipes diferentes, as pessoas em diferentes equipes, para que seja possível, né? E dessa forma simples, né? Porque os outros parques tinham muitos dólares, milhares de dólares, a gente não tinha, né? Nós, em geral, o pessoal nosso é pobre, sem recurso, né? Então, eu acho que foi uma façanha, assim, muito linda, muito, muito linda. Isso de, sem nada, a gente pegar o salto, ir lá naquilo que a gente vibrava, sentia, queria muito, e humildemente, não? Com o Toninho aí, né? O filho, e isso fomos indo, né? E logo terminou sendo um exemplo para todos, não? De que qualquer um em qualquer ponto do planeta pode ter um parque e construir a sala, né? Ou, nesse momento era a Sala Brasil, né? Depois o parque, né? Então, e que não era algo impossível, que se necessitava milhares de dólares, não sei quanto arquiteto, não sei quantos projetos, né? Então, acho que isso foi muito lindo, e também esse fato de a gente ter se unido, ter se reconciliado e criado essa nova condição de um processo bonito, né? E também o outro fato, assim, que a mim me comove muito, é que quando a gente inaugurou a sala, o parque, ele estava completo, ele estava perfeito, né? Tudo pintado, tudo certinho, né? Também isso é algo, eu acho, muito diferente, né? Dos outros parques que ainda não estava todo terminado quando inauguraram. Então, eu acho que foi algo muito, muito significativo para nosso processo em geral, né? E nosso aporte de todos nós, de cada um de nós que estamos aqui, e todo o conjunto que apoiou, que participou, né? Então, acho que a gente tem muita força, e lembrar disso aqui, dessa força, também pode nos ajudar a futuro, fazer coisas lindas, né? Seguir rompendo, né? Limites, seguir pondo os cimentos dessa nova civilização, essa nova cultura que a gente quer construir, né? Bueno, bom, em princípio é isso. Deixa os outros falar. Tava tudo perfeito, Bea. Obrigada, Bea. O Obrigado, Bea. único problema era uma mosquinha que grudou na tinta, não é isso? No teto da sala, uma mosca minúscula. Isso o Marquinho pode contar em detalhe, né, Marquinho? Conta aí essa. Não, essa para contar tem que ser o Fernandinho.
Essa é boa, Fernanda. Conta aí você. É, Vamos falar que sou obsessivo. Não é só... Tem alguém mais obsessivo que você, Fernandinho. Não, que no dia, quando a gente estava pintando no último dia, né, que terminou a sala, de pintar a cúpula por dentro, estava tudo branquinho, e como estavam as luzes acesas e as portas abertas, foi um mosquitinho grudou ali, né? Eu entrei ali e falei, puta, olha, tira esse mosquitinho que tem lá, que está atrapalhando, não sei o que, todo mundo, você é louco, o Josinaldo, né, que estava pintando lá em cima, e o Jefferson, você é louco, imagina, quem vai vir olhar aqui, nem dá para ver, ninguém vê isso aí, não sei o quê. Eu falei, bom, mas eu vejo, né? Você é muito obsessivo. Aí, quando foi a inauguração, entrou a Margarete lá, sentou com o Silo, né? Aí o Silo fala para a Margarete, tá vendo, Margarete? A sensação de um espaço infinito, se não fosse por aquele pontinho preto lá em cima. Aí todo mundo que tinha estado pintando lá e que não quiseram tirar, olharam para mim e falaram, ai meu Deus do céu, você não é o único. Eu estava lá, era sobre andames para pintar isso, né? É a parte mais difícil. E tava eu e o Josinaldo, né? E quando o Fernando falou isso, né? Que todo mundo falou, eu falei assim, Fernando, quem vai ser o filho que vai ver esse pontinho? E justo o mestre maior viu o pontinho. Aí o Fernando falou, viu? Eu falei, putz, Fernando. Então, temos que ser como modelo, né? O mestre, para ser um bom mestre, tem que ser obsessivo, senão não chega lá. Então, e teve diferentes campanhas, né? O da sala foi a construção, a compra do parque foi a mais da sala, do terreno foi mais importante, mas depois a gente fez várias campanhas, né? Inclusive o Alexandre pode contar porque ele esteve a cargo de várias campanhas econômicas, que era o Monolito, que era a Fonte, que tivemos que fazer vários esforços aí, a Estela no final, né? E a bateria de banheiros que foi de Alexandre, lembra? Que a gente já não tinha mais. Ele falou, mas tem que ter banheiro, porque vai vir muita gente, onde vai? Só tinha um banheirinho, lembra? Olha, só uma dúvida antes de Visão mudar de futuro, visão de futuro. Que acho que muita gente não sabe. Quantos terrenos foram visitados? Como 150, né? Então, porque muita gente não tem esse contexto, não tem essa informação. O pessoal trabalhou muito nisso. Foram meses de procura, meses. Imagina, 150 terrenos é uma quantidade absurda, né? E nesses Alexandre e o Gunther visitaram um dia como 20, né? E nessas buscas foi assim, nosso emotivo foi ao delírio, né? Porque indivíduos ou grupos, vários se enamorávamos de um e depois os outros não, e um sim, e a gente trocou de amor diversas vezes, né? Aí não vai ser aqui, e vários apaixonados, e no fim não era. Então foi uma troca de amor de terreno, ainda bem, porque Caucaia é Caucaia. Vai, Ale, desculpa. Então, eu tive muito dedicado às campanhas econômicas, né? E como vocês já falaram, o Luiz, né, lembrou, a primeira campanha foi de Lareja, né? E eu acho que o registro dessa campanha de Lareja foi de superação de limites. A gente não acreditava que podia juntar uma quantia. Para a gente era inimaginável, assim, né? Então, quando a gente juntou na segunda fase de Lareja, uma quantia tão grande quanto da Argentina inteira, né? Que era a sala sul-americana. A gente ganhou muita confiança, assim, eu lembro realmente essa coisa, Fernandinho falou, né? 5 para meia-noite, completando aquela imagem, eu lembro de um registro de muita força
de força mesmo, assim, de registro da força, né? Era impressionante, assim. Então, a partir daí, começou. E foi muito importante a gente, não só a campanha para Caucaia mesmo, né? Mas era a campanha de apoiar outros parques. Isso foi uma coisa muito importante, porque a gente apoiou com muita força e a gente não media esforços, assim, né? A gente apoiou muito, desde Lareira, a gente apoiou muito Ponta de Vacas também, em 2006 e 2007. Eu me lembro que a gente fazia, assim, umas coisas até um pouco, parecia meio loucas, assim. Eu lembro uma conversa com o Marquinhos, assim, não, se você colocar 1.000, eu coloco 1.000 também, né? E não tinha de onde sair o dinheiro mais, né? Com a Fernanda também, era uma coisa... não tinha assim, na cabeça não tinha de onde sair o dinheiro, mas saía, aparecia depois o dinheiro, era impressionante, né? Então não era questão do dinheiro pelo dinheiro, mas era também o dinheiro que é o mito central da civilização hoje é o dinheiro, né? E a gente estava desafiando o dinheiro, né? Quando o Silo fala, quando inaugura a Lareira, e não dependemos, né, nem das empresas, nem dos governos, né, nem de não sei o que, a gente dependia só da gente. Então, isso deu uma confiança tão grande nesse conjunto, né, aqui do Brasil, e aí saiu muito fácil as coisas, né, a Fernanda deu essa ideia dos lotes, depois a gente já vendeu os lotes, e eu lembro da campanha para a sala também, essas campanhas nossas saíram fáceis, porque as pessoas ajudavam, a gente ajudava muito os outros, e quando a gente ia pedir, assim, vinha muito fácil, né? Quer dizer, entre aspas, né? Fácil, assim, não era difícil, né? Tinha que falar com um, com o outro, tal, convencer. Então, a gente sempre juntou o dinheiro necessário, né? E isso continua até hoje. Porque quando a gente vai fazer uma campanha também, a gente apoia muito. Eu gosto muito, assim, eu tenho descoberto que o meu propósito está relacionado a essa construção das salas, né? Sejam salas dentro de parques ou fora de parques. Sala como âmbito de experiência, como âmbito das comunidades, das pessoas, né? Âmbito sagrado. E a gente tem apoiado muitas, né? E quando a gente também foi fazer a Sala Sul de Minas, a gente tinha muita força, assim, né? E eram pouquíssimas pessoas também, né? Assim como o Caucaia no início eram poucas, né? E hoje a gente tem confiança nesse projeto, que pode fazer outras, de repente, até do outro lado do mundo, agora. Sei lá, no sul da Índia, no Japão. No Japão. Mas vem tudo daí, né? Desde 2004, né? Faz 16 anos que a gente está acumulando registros de força. Eu tenho acumulado registro de força com as campanhas econômicas, né? Isso é muito louco, assim. Outros temas eu não me dediquei muito porque cada um tem uma facilidade, né? Os meninos são super bons de construção, né? Eu sou péssimo de construção. Mas a parte econômica, de arrecadação também, de controlar os gastos, eu não sou bom, não. Mas de arrecadar é uma coisa que eu gosto e que eu registro como uma coisa válida nesses anos todos, né? É isso. Complementando isso aí. Obrigada, Lê. Interessante. Obrigada, Lê. Interessante. Obrigado, Alexandre. Obrigada. Obrigado, Lê. Obrigado, Ale. A propósito disso, eu acho que é uma concomitância, Eu me lembro daquela época que a gente fazia não só o tema do dinheiro, que para alguns de nós era bastante difícil, sino que estávamos, por exemplo, nessa época, fazendo a primeira marcha mundial, a gente embarcava nisso e, bom, a gente ia acompanhando, fazendo muitas coisas em bairros, indo para outros lugares, etc. Ao mesmo tempo, estávamos começando a fazer o trabalho das disciplinas, né, naquela época, um pouco depois, na verdade. Mas também a gente trabalhava com muita força o trabalho pessoal. Ou
seja, aprimorávamos o autoconhecimento de uma forma que nunca tínhamos feito antes. Então, trabalhamos muito intensamente isso, e além disso, surgia, por exemplo, a reja, e acontecia isso, que aí te colocava amigo, e conseguia um amigo novo, que tinha pouco, não tão novo, mas que não tinha o mesmo envolvimento que a gente, que também colocava amigo. Então, era uma efervescência energética, né? Então, parece que a energia circulava por diferentes ambientes, né? E bom, os parques iam sedimentando isso, eu acho, né? Eu estava tentando agora lembrar aqui, eu nem consigo lembrar de onde aparecia tanto dinheiro, mas o registro que eu tenho agora parece que brotava, não sei aonde. Mas assim, às vezes a gente falava, o pessoal estrangeiro, coitado, pensava que a gente passava fome, alguma coisa assim, ou a gente aparecia nas reuniões, ele falava, gente, mas como é que esse povo tem dinheiro para construir sala e ainda viaja? Eu via que o pessoal achava assim, meio excepcional, mas na verdade, pensando hoje, realmente não consigo nem lembrar direito de onde vinha o dinheiro, mas eu sei que vinha. A gente falava que ia pôr e aparecia. E foi muito legal mesmo. Foi excelente esse tempo. Eu acho que a gente entra numa sintonia, né? E tem um significado tão profundo que a gente contagia ao nosso redor. Então, eu lembro que muitas pessoas humildes e familiares que estavam ao redor nosso, eles queriam colaborar, né? Até faxineiras, né? Um pouquinho que eles pudessem, né? A ideia era que todo mundo que colocasse um pedacinho dele lá no parque, desse um sentido profundo e uma direção à sua vida, né? Eu sentia muito isso, que a colaboração econômica não era o dinheiro, tinha como mais importante um outro significado. Então, o dinheiro vinha. E você, Fernando, Lojinha? Então a gente está... Podemos passar para uma parte que acho que foi a coração, né? Quer falar alguma coisa, Lourdes, antes? Não, eu só queria complementar que estava falando aí dessa decisão interna forte, das campanhas, né? Dessa que falava que parece que o dinheiro brotava, e ficou para mim muito forte, porque assim, eu tinha a maior dificuldade de pedir, né? Eu poderia até colocar, mas pedir era bem difícil para mim. E eu acho que a campanha de Lareira assim, foi um exercício grande, que eu lembro que aí a gente começava a falar com as pessoas e depois na própria Caucaia, né? E aí essa força que a gente está falando, né, das campanhas, e que daí surgiu essa, né, mesmo sem ser uma coisa consciente, mas aí surge a partir dessa força, essa imagem da sala no Brasil. E também, assim, que eu percebo que essa força, por ser poucos e com essa humildade que a Fê falava, que, nossa, a gente tem dinheiro para construir sala e ainda para viajar. E eu lembro que o Alejandro de Cochabamba, ele falou que essa atitude nossa que inspirou o pessoal de Cochabamba para construir lá também, né? Porque ele falou que quando ele viu toda aquela, né, aquele pessoal inspirado e com essa força que eles tomaram a decisão que lá também era possível, né? Então, acho que são essas atitudes que inspiram e que dessa forma humilde, mas com permanência, com força. Então, é isso que me marcou também nessa construção. um outro ponto que eu gostaria que alguém citasse é que, com certeza, na escolha do terreno, a gente deve ter recebido algum sinal, desde o nome até que significa Caucaia, até outras histórias que vocês contaram na época de quem foi a terra, o que acontecia lá nesse lugar.
Eu acho que isso faz parte da nossa história e nossa escolha desse lugar. Então, quem puder comentar isso, acho que seria bem bacana, viu? Eu lembro que na época vocês comentaram. Isso tem que ser dito contado pelos pré-caucaienses. Tem 2 aqui que é pré-Parque Caucaia e já estavam aqui. A Beatriz conta aí. Não, o significado do nome. Não, e também porque vocês comentaram isso na época que vivia ali os antepassados, não sei se uma tribo que vivia o negócio futuro, tinha toda essa história desse lugar. Então, Certo. eu lembro que foi comentado e foi muito profundo esse significado para nós. O pessoal do bairro contou que ali tinha pessoal autóctono do Brasil, né, que morava ali, indígenas, né, não sei como que chamam, tinha umas tribos que habitavam nessa região e como que tinha um cemitério por aí perto também e que sempre eles estavam como dando volta, rondando e às vezes apareciam os moradores e contavam muita anedota também dessas situações, né? Então, isso que eu lembro. E também que a Romaria, né, que vai para, eu não me lembro qual procissão que vai para Corpus Christi, não sei qual, eles paravam, né, quando iam com as carrozas e os cavalos, era um ponto de parada aqui também. Um ponto de peregrinação, né, que deixavam os cavalos descansar. Até a gente construía sala e eles param, acho que param. Depois, quando a gente tomou posse, não paravam mais. E o ponto... Pode falar. Não, que é o ponto mais alto de Caucaia, né? São 1000 metros de altura, né? É como um ponto muito valorizado por toda a Cotia, por todo Caucaia. E o significado, acho que era o fogo que queima Caucaia, né? Desse nome. O mato que queima, algo assim. Mato queimado, não era mato queimado? Porque o nome... Fogo que queima o mato. Porque é Caucaia do Alto. Então, é fogo que queima o mato do alto. Então, assim, alguma coisa de alto. Eu lembro até que a gente mandou o significado do nome para o Silo. A gente escreveu para ele explicando o que significava Caucaia. A gente escreveu para ele, acho que ele perguntou, que era um termo indígena, acho que é Guarani, Tupi-Guarani, não é? A gente escreveu para o Silo explicando. É indígena, sim. Fogo que queima. Fogo que queima o mato. Fogo que queima. Sabe, eu me lembrei aqui, antes da gente ir lá para frente de novo, de 2 passagens muito legais que aconteceram prévios, né, a Caucaia, que foram dando ainda mais potência para a gente. Uma, quando nós fomos para a inauguração de Lareja, acho que foram tantas coisas que nós fomos, mas acho que era a inauguração de Lareja. E foram fazer era a cerimônia, assim, tipo a primeira cerimônia da inauguração do parque, e a gente tinha que colocar pedidos, né? E a gente já estava com essa efervescência, né, da possibilidade de construir uma sala, a Sala Brasil, e eu coloquei escrevi o pedido que a gente consiga construir a Sala Brasil, né? E fizeram a leitura, estavam fazendo a leitura dos pedidos e leram esse pedido, né? E foi muito legal, porque eu sinto assim, foi o pedido mais bem atendido da minha vida. Porque foi lido, foi uma cerimônia assim potentíssima, né? Estavam lá o Silo, sabe, todo o pessoal dedicado há tantos anos nessa construção. E aí, puta, a gente saiu Caucaia, se a gente pensar bem, com os pés amarrados. Trabalhamos bastante, mas foi muito mais fácil do que poderia. Fernando, o que você tinha proposto agora?
Espera un poquito só. Antes, Es que Luis fez uma pergunta. Luis fez uma pergunta que tem a ver com o momento anterior um pouquinho. Eu queria só lembrar uma coisinha rapidinho, que eu acho que está se repetindo com as Salas Brasil e agora a Sala Sul de Minas. A gente, atualmente, a Sala Sul de Minas está sendo uma referência para salas europeas e aqui neste continente, em outros lugares, né? E cada dia mais. E no seu momento, Caucaia também foi uma referência na Europa e em outros lugares, né? Obrigado, Moisés. Eu queria ressaltar, o Fernando, naquela viagem que a gente fez para convidar o Silo para a inauguração em Atigliano, na inauguração da sala de Atigliano, se não me falha a memória, o Silo colocou muita força, assim, muita referência em Caucaia, e acho que até andou com você para lá e para cá para apresentar, inclusive acho que para o pessoal da Hungria, o pessoal acho que da Alemanha, o pessoal assim como modelo mesmo, né? O modelo que diz de possibilidade. Eu acho que a Sala Brasil naquele instante, o Parque Caucaia depois, abriu possibilidades para outros países construírem de uma forma mais simples, porque até então a gente tinha uma ideia de que era quase impossível. E o fato depois que vocês vão citar de usar em outros elementos material de demolição, coisas baratas, nosso banheiro simples, tal, mas a sala não, a sala é um material assim de primeira, logicamente, né? É uma sala super linda, super bem acabada e quando foi inaugurada totalmente completa, né? A sala. E depois a gente completou com o centro de estudos, o parque. Foi inaugurado depois, bem depois, o centro de estudos. Mas foi um modelo na época de abertura de futuro, como um modelo possibilitário. Então, acho que isso foi um passo muito legal, abriu o futuro de muitos países, e depois da América Latina, claro, tinha Mananciales, tinha Punta de Vacas, mas surgiu muito depois os outros, né? Eu acho que foi bem bacana, assim, como abertura de futuro. Então, foi, assim, eu acho que o Silo colocou muita luz em Caucaia como referência, e até o modo de financiamento depois seguiu como modelo para outros parques, né? A ideia dos lotes, seguiu para vários parques da Argentina, não sei se outros, de outros países. E foi aí, eu acho que dessa confiança. Então, acho que como a gente observando um processo, o Silo da primeira fase da campanha da Sala Sul-Americana pediu para nós, eu participei da primeira fase, depois a segunda fase foi outra, mas foi a primeira fase 20 mil, logo em seguida veio, então temos que dobrar a cota agora, mais 20 mil. Então, foi assim, muito desafiante, mas ao mesmo tempo muito unitivo e resultou muita confiança para nós desenvolvermos os projetos locais. Então, eu vejo um processo, a gente inaugurou em Caucaia faz 12 anos, né? 12 é um ciclo completo. Então, teve essa fase pré-Sala Brasil, essa confiança que a gente ganhou, a reunião com o Silo, onde ele incentivou a gente, a abertura de futuro para a América Latina, talvez para alguns países da Europa, como modelo de construção, e aí seguiu também outras coisas, né? Acho que foi toda uma caminhada que partiu daí de muito impulso, que a gente pode falar dos lugares, que o Silo comenta, dos lugares, afinal. Então, os lugares têm sido esse impulso inicial, aí eu vejo assim. Obrigada. Oh, Marga, você lembra dessa viagem que, na verdade, Obrigado, Marga. Tava tinha tanta carga, assim, bom, pelo menos para mim, né? Porque a gente ia convidar o Silo, não sabia se ele ia aceitar ou não. Uma viagem terrível, nós ficamos 6 dias, saímos do Brasil para ficar 6 dias mais fácil. Verdade. Uma puta confusão na viagem. Aí no dia seguinte, chegamos lá debaixo de uma confusão assim, com mala, com tudo. Aí eu estava tão agitada, tão emocionada. A Beatriz vai lembrar também. Lembra que eu te deixei trancada, você e o Gonçalo, no quarto? Eu acordei achando que estava atrasada, deixei vocês trancados. Fiquei esperando todo mundo no café da manhã. Aí, daqui a pouco, a Beatriz aparece.
ai, Fê, você precisa soltar a Margarete Gonçalves. Eu lembro disso, porque eu falei, gente, acho que eu estava totalmente emocionalmente tão assim, emocionado que tranquei. Olha, foi muito engraçado. Não sei se vocês lembram disso. A Beatriz que foi te salvar, porque acho que você interfonou para ela e a gente estava no mesmo hotel. Cada coisa, né, Fê? Mas eu lembro que o Cilo topou de imediato, a gente estava, né, Beatriz? O Cilo topou de imediato, ele falava assim, bom, claro, claro, e então quando vou inaugurar? Aí eu olhava para o Fernando, olhava, bom, pode ser julho, né? Julho. Aí depois a gente voltou, bom, julho não vai dar não, gente, a gente foi muito louco. Vamos adiar um pouquinho, setembro, porque julho não vai dar mesmo. A gente estava tão acelerado, não, tá bem, quando? Então, julho, tá bom? Não, julho tá ótimo. Depois a gente teve que adiar, né? 3 meses, porque senão... Eu lembro que ele falava muito que a gente tinha que fazer devagar o processo, lembra? Né? É. Porque ele falava que o brasileiro pegava a imagem e ia para frente, não soltava, né? Então, como que a gente tinha que ir devagar, lembra, Luiz, de fazer o projeto há vários anos, um pouquinho, né? E dessa forma, deu certo, né? Não, e aí, eu lembro da reunião que ele fez com os brasileiros, que a gente foi lá falar da ideia nossa de fazer a Sala Brasil, ele falava, não, claro, vocês... Bom, assim que eu interpreto, né? Porque hoje é tudo interpretação do que ele falou, mas eu guardei assim, não, os brasileiros têm muita força, vocês vão construir rapidinho. Aí ele contou até a história de Brasília, veja como vocês mudaram em tão pouco tempo a capital, e sem problema, e super rápido. Vocês têm muita força, mas antes, vocês vão fazer a sala, mas depois talvez façam rápido, não pensam, não planejam, não se coordenam, não conversam, vocês talvez não saibam o que fazer com a sala depois. Aí a gente ficou pensando, nossa, é mesmo, né? Acho que tem que conversar. Não, dialoguem entre vocês, conversem, se coordena, aprofunda. E foi um pouco esse processo que ele recomendou. Para não ser tão, né? Não, vocês vão fazer rapidinho, mas depois talvez vocês não saibam o que fazer com a sala depois. Assim, foi muito legal, né? Isso que eu me lembro, né? Bom, e todo isso foi coroado com a vinda do Cilo para a inauguração e muitos amigos que vieram de diferentes partes do mundo, né? Aí cada um pode contar sua experiência, né, desse dia, rapidinho, e do fenômeno que aconteceu na noite anterior, né? Bom, cada um fala. Não, antes disso, eu queria, né, Beatriz, acho que a gente foi pegar o Cilo no aeroporto, lembra? Não sei, eu não lembro mais vagamente, mas aí nós estávamos super preocupados, porque estava uma chuva muito forte, sei lá, se toda semana, nos dias, e a gente preocupado com a mobilização, né? Aí eu lembro que acho que a gente falou para o Cicilo, tá chovendo muito, desse jeito não sei se vão vir as pessoas com essa chuva, né? Com essa chuva forte. Aí eu acho que ele respondeu isso, né, Beatriz? Não se preocupem, nós viemos soprando as nuvens, né? Afastando, a gente veio soprando as nuvens, não se preocupem. Falei, nossa, caramba, né? Aí no dia seguinte não choveu milagrosamente, só foi chover acho que umas 5 da tarde, depois já tinha passado a inauguração. Bom, de toda forma, os vizinhos não vieram, tudo bem, não choveu, mas os nossos convidados faltaram um montão. Os vizinhos que a gente estava preocupado em mobilizar, em trazer para o dia da inauguração. É isso, Bea, se você quiser comentar dessa ida no aeroporto, acho que é bem interessante. Não, é isso, Marga. Ele falou isso mesmo. Ele falou isso mesmo, que vinha soprando as nuvens, que a gente não se preocupasse que ia ter sol, e a gente relaxou. Eu lembro e tinha que trânsito aquele dia impressionante. Muito trânsito.
Não, pode falar, Marga. Oi, Lourdes, pode falar. Ah, não, eu ia falar que eu lembro que o Punch, o Granella, chegou na sexta-feira à noite e era 1h da manhã o voo dele e foi a Mima, a Crica e eu buscá-lo no aeroporto, né? E a gente foi direto para a sala, a gente nem sabia como é que estava a sala. E chegando lá, estava aquela névoa, assim, a imagem mais linda do mundo, né? Depois vocês vão contar aí quem mais cedo o que aconteceu. E eu lembro que a gente, depois do que a gente passou na sala, nossa, estava muito linda a sala com aquela névoa, que só via as luzes, assim. E a gente chegou no hotel e o Silo nos encontrou bem na entrada, e antes do Pancho falar que tinha ido na sala, ele falou, você viu o fenômeno? Você falou, nossa, como é que ele sabe que a gente já foi na sala, né? Que a gente veio do aeroporto direto. Aí o Pancho falou, foi tudo encomendado, hein? Foi muito... Eu fiquei tão impressionada, assim, incrível, incrível. Eu lembro que vinhamos com o Jaro do aeroporto, né? E não era para entrar carro no parque, né? Era para entrar só pessoas. E o Jaro foi e veio assim num carro super rápido, não? E falou, eu vou deixar você como você merece, alguma coisa assim. E foi e entrou com o carro no parque, até dentro. Parecia o Batman entrando assim, né? E eu estou preocupada, a Margarete também, né? Puxa, está entrando com o carro no parque, mas é o Silo, né? E daí tinha tudo pessoal esperando, né? Ao redor, e já está meio escuro, né? Eu lembro de alguns flashes, assim. Uma coisa que eu lembro, me chamou a atenção, ele estava mostrando as construções de Calcaia, assim, né? Então ele mostrava a multiuso, a nossa multiuso, e foi construída de uma maneira muito simples, né? E aproveitando a construção anterior que tinha. E ele estava mostrando para alguns espanhóis, né? Olha, tá vendo? A multiuso de Calcaia é uma construção simples, eles, né? A gente tinha feito um puxadinho, né? Então, aquilo que parecia uma coisa, em certo momento, podia até dar um pouco de vergonha, não, era uma coisa de orgulho, né? Então, o pessoal da construção, né? Fernandinho, Marquinhos e companhia tinham usado muito essa criatividade, aproveitando, né? Então, foi muito bom, né? Outra coisa é que o Fernandinho falou do banheiro, eu tinha a preocupação do banheiro, né? Não, vai vir muita gente, né? Não precisamos de vários banheiros. Imagina fazer fila no banheiro. Imagina o Silo no banheiro esperando, né? Para usar. Então a gente fez aquele banheiro enorme e foi exagerado, realmente, né? Não veio aquela quantidade de gente, mas tudo bem. Pelo menos a gente ficou tranquilo. Ficou tranquilo para os próximos anos, tem banheiro sobrando, né? Não sei se alguém comentou, mas eu tive uma experiência, na verdade, foi 2 anos depois, né? Quando o Silo morreu, eu não sei se vocês se lembram, mas muitos de nós estávamos na sala, né? Porque quando o Silo partiu, acho que era uma apresentação, não sei se era o Hugo Novotny, não sei quem era, que veio apresentar uma monografia. E nós estávamos lá. Ele mesmo, quinta-feira. E chegou a notícia. E é engraçado também, né? Era um dia que normalmente nós não estaríamos lá, né? E aí veio bem a notícia, nós estávamos lá, assim. E não sei porque nessa noite foi como se eu tivesse evocado esse dia da inauguração, porque foi até próximo, né? Foi em setembro também. Foi engraçado, assim, eu senti como se tivesse sido um presente.
e como se tivesse sido eu não sei explicar, assim, é uma experiência muito particular, mas era como se o fato de eu estar ali naquele dia tivesse alguma relação, sabe, com esse processo da construção, desde o projeto até a construção, como se fosse assim um grande fecho, não sei explicar bem, assim, então, talvez as palavras que eu estou tentando colocar, talvez até não combinem muito, né, falar um grande fecho, a partida dele, mas se fosse um tipo de um presente, alguma coisa assim com um significado, sabe? E que eu relacionei assim esse dia com a noite da inauguração de algum modo. Na inauguração ele estava presente fisicamente e nesse dia era como se ele também tivesse, sabe? E para mim foi um momento muito forte assim em relação, por isso que eu estou falando grande fecho, não é? É como se tudo tivesse chegado até ali, sabe? Esse tipo de experiência que a gente tem o registro, mas é difícil de explicar, mas acho que todo mundo entende um pouco do que eu estou dizendo. Então, acho que para mim, ali como foi um presente, foi uma etapa, teve múltiplos, é um momento que me acompanha até hoje e como uma lembrança assim, de momentos muito luminosos da minha vida. Obrigado, Fernanda. Se eu não me engano, né, acho que todos quase estávamos lá, nessa noite também era pura névoa, era ou não era? Foi, não foi? Sim, sim. Foi a mesma coisa. Pois sim, e ele olhava a névoa e começou a falar dos espíritos, né? E depois falava coisas que nos faziam conectar como com significados que o ser humano tentava dar, né? Porque depois lá no hotel ele também teve essa conversa, não sei se é essa mesma que o Moisés estava falando ou outra, que estava falando também como que os antigos chamavam o espírito do fogo, o espírito da água, né? Como esse fenômeno e essa conexão com a natureza, o ser humano começava a tentar dar significado a tudo isso, né? E quando estávamos no hotel, começaram a ver algumas fotos, né, que ele queria ver todo esse fenômeno que estava acontecendo, toda essa atmosfera mais espiritual que ele criou, né? E se viam como as figuras luminosas das pessoas ao redor da sala. E ele falava, é isso que a gente é em realidade. E eu lembro o júbilo dele quando a gente fez a inauguração da sala, né? Tudo muito lindo, a poesia, a cerimônia, né? Tudo isso. E o gesto das mãos dele, assim, como olhando para o céu, né? Como cantando, com muita alegria dentro, com um júbilo muito lindo, que eu nunca tinha visto nele. Ele se emocionou muito. É impressionante, eu fiquei também... chegou um momento que ele estava chorando. Eu não podia acreditar, mas estava chorando de alegria, como disse Beatriz, né? Acho que esse processo foi se avolumando, não sei. Ele passava por algum, falava uma coisinha e tinha todo um significado, como falou Alexandre, né? Ele falava para o futuro. Isso dele conseguir falar para o futuro das pessoas. Quando passou comigo, eu não apresentei, mas falei, é meu filho Daniel. E ele só passou porque estava, não? E me falou uma frase de 4 palavras, algo assim, que me deu um norte para o trato com meus filhos. Ele falou,
ah, teu filho, ele tinha visto quando era neném, na verdade. Então ele piscou o olho e falou, os filhos são melhores que os pais. Então, desde então, eu me lembro que comecei a ver mais a virtude dos meus filhos, a prestar atenção na parte boa em que eles são melhores que eu. E me deu norte. E é uma frase que falou a passar, que parece que não tinha nada, mas que parece que eram presentes que ele ia distribuindo e para a gente continuar no caminho, né? Precioso. Falando em caminho, que o Moisés citou aí, eu acho que também a gente perdeu uma oportunidade na inauguração com o Silo, porque eu lembro que a gente fez uma lembrancinha para o Silo, que era uma vela laranja do formato da sala, e junto tinha um monolito, um papelzinho enrolado, que era um monolito, significava para nós um monolito, um pacotinho assim, e nesse papel enroladinho era o caminho, e a gente entregou para ele. E depois, talvez ele quisesse falar algo sobre... E lembra que ele reuniu todo mundo na multiuso, esperando a gente com 100. Eu deveria ter tomado a frente e falado alguma coisa interessante, mas eu estava morrendo de medo. E se criou um âmbito assim que eu acho que era propício, talvez, ele falar, sei lá, se do caminho, algo que ele queria citar, né? E aí veio aquela pergunta que eu acho que era sobre algum organismo, o pH, não lembro muito bem. E aí o Silo levantou e desfez o âmbito, porque parecia que a gente nem tinha uma pergunta, né, para entrar no tema. Saiu pela janela. Você acabou de falar do caminho, né, Moisés? Eu acho que o tema é um pouco, acho que era o caminho. E aí não deu. Então, esse fato eu senti como uma perda de uma oportunidade da gente ter entrado numa conversa bem interessante e se aprofundar entre todos. Não sei se todo mundo sentiu assim, mas eu senti, eu fiquei tão com o coração cortado. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não... Todo mundo ficou um olhando para a cara do outro e talvez a pergunta feita lá não foi muito feliz, e aí o Silo talvez sentiu que não tinha sintonia, não sei. Não sei como cada um entendeu aí, mas essa foi a oportunidade que eu senti ter perdido com o Negro. E eu lembrei uma coisa agora muito, muito legal, hein? Vocês lembram que a gente já estava sem moedas para qualquer coisa, tínhamos comprado terreno e mais um dinheirinho para fazer as coisas mínimas, e nós tínhamos o plano de primeira coisa instalar o monolito, que é de aço inox de primeira, então, e a gente já estava orçando e custava muito. Quem se lembra que a gente, como não tinha dinheiro para pôr o monolito, nós cortamos um bambu enorme e instalamos mais ou menos onde está o monolito, não é? E a gente deu o nome legalzinho de bambolito. Quem lembra disso? A gente fez mais de uma cerimônia ao redor desse bambolito. E nós, se eu não me engano, Fernando, não chegou a ter um cachorro no parque que deram o nome de bambolito para ele? Eu acho que sim. Foi. Ô, Fernandinho, eu acho que a gente está se aproximando do limite, né? Eu acho estamos no limite já. que é hora da gente, quem quiser sintetizar aí uma última menção, referência, ou seja lá o que quiser dizer, esse é o momento para a gente poder finalizar essa segunda etapa desse maravilhoso projeto Caucaia. Eu queria comentar, puxando um pouco o que a Beatriz falou. A Bia citou o tema da reconciliação. Eu acho que foi um tema muito importante trabalhado em todo o processo Caucaia. Eu acho que até aquele momento a gente tinha muita diferença. Talvez a gente segue tendo algumas diferenças, mas não tão grandes como era naquele momento. E o processo de levar esse projeto conjunto foi uma grande oportunidade para a gente se complementar, para a gente se reconciliar, para a gente melhorar as relações entre nós, em todos os conselhos naquela época ainda, né? Então, eu queria citar como os projetos dos lugares que o Silo tem proposto para nós, tem esse sentido profundo de reconciliação, não só com as pessoas do nosso entorno, mas com a nossa própria paisagem, com o nosso futuro, com o nosso presente, um processo imenso de reconciliação.
E eu queria citar o fato de um amigo nosso, que eu interpreto desse jeito, mas eu acho que foi assim que a gente viveu. O nosso amigo Fernando Paulo. O primeiro pedido que eu fiz para ele foi contribuição para a Lareja. Naquele tempo a gente estava tentando levantar esses 20 mil dólares. E ele estava, na época, meio bravo assim, com o Silo, falando, não, esses projetos que o Silo fala nunca dá certo. Era a construção da sala sul-americana. Não, Fernando, vamos tentar mais uma vez, vai, não seja teimoso, vamos lá, aposta nesse futuro, né? Não, eu estou muito frustrado. Aí eu acho que, não sei se ele estava se lembrando dos organismos, pH, uma confusão danada, né? Que a gente estava meio destruído depois do pH. Daí eu insisti muito, né? Fernando, não, aposta mais uma vez, dessa vez vai mesmo, você vai ver que vai vingar. E logo depois a gente inaugurou. Então ele falou, tô vendo que está funcionando. Aí quando eu fui pedir para Caucaia, aí ele deu e contribuiu com maior boa vontade, porque já tinha trabalhado esse processo um pouco em Lareja. Aí eu acho que o ato muito importante foi o encontro dele com o Silo em Caucaia, na inauguração, que a gente lançou o livro e vocês lembram que a gente fez uma fila para a gente pedir autógrafo para o Silo. E o Fernando, ele ia embora só com o livro. Falei assim, mas como você não vai falar com o Silo? Vai, pode entrar lá na fila, faça favor, entrar na fila e olhar olho no olho no Silo, por favor. Aí ele entrou na fila e aí ele tentou, ele deveria estar aqui para contar essa história muito interessante, que o Silo ficou olhando para ele. Quando chegou a vez dele, o que você estava pensando, Fernando? Eu sempre penso, então, é que você prometeu a transcendência, formar um magistério, um monastério, alguma coisa assim, né? E eu estou esperando até hoje. Então nós vamos começar um trabalho nesse sentido, então você está comprometido comigo, tá certo? Aí o Fernando, não, estou comprometido. Então aí foi quando ele se anotou na disciplina, na escola e seguiu aí. Então eu queria contar esse processo de reconciliação que foi todo esse passo que começou com Lareja, continuou com Caucaia e hoje continua o futuro aberto aí com algumas pessoas. Processo lindo de reconciliação. Obrigada. Obrigada, Marga. Obrigado. Muito interessante, Marga. Obrigado. Se ele não gostar dessa história, podem editar, por favor, hein, gente? Eu já falei de terceira pessoa. Eu vou perguntar para ele. De repente, ele não quer que se torne público isso. Eu vou consultá-lo. Falei da minha maneira também, tá bom? Obrigada. Uma última coisinha que eu gostaria de falar, não sei se o meu som tá bom. Tá ótimo. Então, depois da inauguração aquela noite, ele estava sentado com os mestres numa mesa, né? Os que já eram mestres, e na parte de cima eu estava sentada e estava pensando, né? Puxa, tantas pessoas que a gente visitou, que a gente divulgou, que falaram que iam vir, o entusiasmo que tinha, vizinho, pessoal da escola, da diferente secretaria de Cotia, etc., né? O pessoal da Umbanda, enfim, muitas pessoas. E eu estava pensando, puxa, o que será que aconteceu que não vieram, né? Falei, devem ser os evangélicos, estava pensando eu, né? Que ficaram sabendo e eles falaram alguma coisa para as pessoas não virem, não sei o que. Eu estava elucubrando coisas, né? E daí ele chega de pronto, o Tommy fala, o Silo está te chamando, né? Daí eu vou lá e ele fala, você acredita que foi uma sabotagem? Não é nada disso, ele falou. A gente tem que aprofundar os vínculos com as pessoas, né?
de que seguir se relacionando, gerando confiança, e a base de tudo é esse tecido humano, né? De dar continuidade à relação com essas pessoas e não só o primeiro contato, né? E daí foi muito legal, porque, pô, ele estava sabendo o que eu estava pensando, né? Então eu fiquei surpreendida, surpresa, né? E depois vieram outras conversas e depois ele falou, mas no 2010 ele falou, vai estar todo mundo nivelado, todo mundo em paridade, falou. Também estava falando do futuro, né? Que nos deixou a todos por igual, né? Com todos os elementos, com toda a disciplina antes dele partir, né? E já estamos em 2008, né? Bom, não faltava muito, né? Mas naquele momento era como difícil poder visualizar essa situação, né? Muito legal, ele falando do futuro. E depois eu perguntei o que era o melhor que a gente podia fazer e ele falou que era muito bom a gente fazer muito pedidos lá na sala, no parque, né? Era isso que queria compartilhar. Considerações finais, dou-lhe uma. Bom, então eu vou fazer a minha consideração final. A gente não conseguiu falar na parte anterior que nós gravamos, né, com outras pessoas, mas vale muito aqui deixar registrado que na construção, né, nas construções, tivemos muita ajuda, mas teve uma equipe permanente que trabalhou assim durante muitos meses, se é que não foram, foi mais de ano, né, eu acho que foi mais de ano, de maneira permanente. A gente se encontrava no centro de São Paulo, vinha eu com um carro, o Fernando com outro, e aqui, como a gente não mencionou eles na anterior, acho que a gente tem que deixar aqui, uma equipe fantástica que trabalhou assim, muitas horas durante todo o fim de semana praticamente, eu acredito que foi de mais de um ano. Estávamos eu, Fernandinho, Josinaldo Santana, Pablo Gonçalves, Pio e Ivan Soto. Lembra, Fernandinho, essa equipe? Uma equipe que foi muitas vezes, assim, seguidamente, super disciplinada, não havia atraso, a gente marcava 7, estava todo... Porque era uma... Assim, era um gosto tão grande por fazer o que tinha que ser feito, então a gente, na hora certinha, assim, amanhecia o dia, a gente já se encontrava todo mundo, vínhamos para Caucaia no tempo que praticamente não tinha onde... Agora tem tudo, mas não tinha de onde comer, lembra? Então nós comemos nem sei quantos frangos que nós comemos, porque era sempre a mesma coisa, frango assado com farofa. E o Então, Jefferson também, né? O Jefferson também, isso. Então, deixar registrado aqui que na etapa de construção, desde o início, além de ter contado com muitas outras pessoas, mas não dá para enumerar todas, mas lembrar desses que estiveram assim de forma muito, extremamente disciplinar, e a gente trabalhava cerca de 12 horas por dia, né? Então, agradecimento aí ao Pio, Josinaldo Santana, Ivan, Jefferson. Quem que eu esqueci, Fernandinho? Não, já falei todos, né? Esse pessoal, uma equipe maravilhosa, assim. Uma equipe que trabalhou arduamente, e por isso que foi possível cumprir o cronograma de inauguração, porque por isso que a gente ia tantas vezes. Então essa equipe aí se dedicou, assim, os meninos, e nós íamos de carro, das nossas casas, cada um saía de um lugar mais distante que o outro, às 7 horas em ponto a gente se encontrava, e foi por isso que o cronograma da construção
foi possível ser cumprido. Então, essa era a minha consideração final, Fernandinho. Eu já não vou falar mais, Fernandinho, só lembrando que na próxima semana a gente vai começar a registrar a história da construção do Parque Montecillo da Bolívia. Já está tudo combinado com nossos amigos e amigas. Grande abraço para vocês, viu? Um grande abraço, Marquinhos. Obrigada a todos. Gratidão por tudo, viu? Quem quiser seguir, pode se inscrever no link do nosso canal, Construtora de Sala Siloísta, e dar gostei aí para a gente. Tá bom? Compartilhar com os amigos, com as amigas. Beijo. Com os amigos, né? Canal do Obrigada. YouTube. Canal do YouTube. E fiquem sabendo de todos os parques, porque a gente vai registrar não só os parques, sino todas as salas, e a Sala Sul de Minas, que foi a primeira sala que está inspirando outras salas, também vai ter seu capítulo, os seus capítulos, como Caucaia, contando a história, né? Que está inspirando várias salas, né? Como a Sala de Compostela, que está aí, está terminando o projeto. Así que, bom, isso aí, amigos. Paz, força e alegria, e nos vemos na próxima. Obrigada. Obrigada, Grande gente. abraço para Obrigada. todos. Tchau, um prazer Paz e estar com alegria. vocês. Um abraço grande para todos. Obrigado. Que esta pisca de cinza, como uma chispa luminosa, chegue suavemente ao mais profundo de nossos corações. Que irradiando desde o centro como uma luz, resplandeça como uma força que nada possa deter. Paz, força. Paz, força, alegria.